Sonora com o Dr. Gutenberg. O título que eu coloco lá embaixo na barra, como é que é? Dr. Gutenberg Araújo. Gutenberg Araújo, médico. Médico, professor e cirurgião bariátrico. Certo. Vamos lá. Dr. Gutenberg, existe uma procura muito grande hoje em dia pela cirurgia bariátrica em função do grande número de pessoas acometidas aí pela obesidade. Eu queria que você falasse para a gente sobre essa grande procura, sobre essa necessidade da cirurgia bariátrica para pessoas que estão bem acima do peso ideal. Olha, a procura ela deve-se, sobretudo, como tu disseste, pelo aumento de pessoas acima do peso. No Brasil, 50% da população brasileira tem excesso de peso. 18% da população ela tem o que a gente chama de obesidade mórbida, que na prática é quando você duplica o seu peso. Então, para essas pessoas, evidentemente que antes dela procurar a cirurgia bariátrica, elas têm que procurar os métodos tradicionais. Elas têm que procurar emagrecer, consultar o endocrinologista, nutricionista, fazer exercícios. Quando isso comprovadamente não resolve, aí sim você tem indicação para a cirurgia bariátrica, que são aquelas pessoas que têm o IMC, que é o índice de massa corpórea, acima de 40, ou então o índice de massa corpórea acima de 35, desde que ele tenha doenças associadas como diabetes, como hipertensão, doenças articulares e outras. Doutor, a média de peso do brasileiro tem crescido muito, mas esse é um problema que acontece no mundo inteiro. Muitas pessoas têm, inclusive, receio de fazer cirurgia bariátrica devido aos grandes mitos que tem por aí a respeito da cirurgia. O que procede e o que não procede em relação aos mitos que circulam por aí? Uma vez, em um artigo, inclusive publicado numa grande revista nacional, disse que quem faz uma cirurgia bariátrica tem uma bomba relógio dentro de si. Isso procede ou não? Como é que é? Eu acho que é mito. Eu acho que o grande mito, quem tem uma bomba relógio dentro de si, são aqueles obesos mórbidos com doenças associadas, como hipertensão e diabetes, que não se tratam. Então, essas pessoas verdadeiramente trazem consigo uma bomba relógio. Então, isso é um mito, na verdade. O grande outro mito é que cirurgia bariátrica resolve todos esses problemas, quando a gente sabe que não. Cirurgia bariátrica ela é simplesmente um instrumento que a gente coloca dentro de uma pessoa para ela utilizar esse instrumento bem ou mal. Se ela usar esse instrumento mal, ou seja, se ela for operada, se ela seguir todos os preceitos, se ela mudar a sua vida, passar a fazer exercício, então a probabilidade que ela tenha um resultado bom em longo prazo. Do contrário, se ela não cumprir essas normas médicas que se coloca tanto antes da cirurgia como depois da cirurgia, pode ser que ela tenha o que se chama de reganho de peso. E aí ela pode ganhar peso mesmo, até voltar a ter aquilo tudo que ela tinha anteriormente. Então, o que não é mito? É que é uma cirurgia, que ela é útil para as pessoas que têm excesso de peso, que a gente chama de obesidade mórbida, que essas pessoas precisam ser diagnosticadas por uma equipe multidisciplinar, cirurgião, endocrinologista, nutricionista, clínico, para avaliar se eles têm realmente indicação. E, se tiver indicação, eles têm que fazer um preparo pré-operatório muito bem feito, porque nós vamos operar o estômago da pessoa e nós não vamos operar o cérebro da pessoa. Então, se nós não prepararmos psicologicamente e, às vezes, psiquiatricamente bem essas pessoas, o resultado pode ser ruim. Então, o pré-operatório tem que ser muito bem realizado, fazendo os exames laboratoriais, passando por todos esses profissionais. Cada um desses que passa, ele tem que dar o aval dizendo que está preparado para a cirurgia. E outra coisa muito importante, as pessoas têm que ter um apoio familiar também, porque é uma mudança radical que vai ter na sua vida em termos de alimentação e ela precisa em casa um apoio para não só durante e antes da cirurgia, mas sobretudo depois da cirurgia. Doutor, é uma cirurgia cara? Ela pode ser feita pelo Sistema Único de Saúde? Quem tem condição pode pagar, quem não tem, como é que faz? Olha, é uma cirurgia acessível a todas as pessoas. Aquelas que têm condição, procura a instituição privada. Quem não tem, o Sistema Único de Saúde tem no Maranhão um único serviço credenciado, que é o Hospital Universitário Presidente Dutra, que é um serviço qualificadíssimo, com profissionais experientes. Nós criamos esse serviço, ou montamos esse serviço no Hospital Dutra, exatamente em 2001. Então, é um serviço hoje que tem 14 anos de experiência, com profissionais de qualidade e experiência. E essas pessoas, hoje, o Hospital Universitário, ele faz também parte de um projeto multicêntrico nacional. Quer dizer, de todos os hospitais universitários brasileiros,
8 hospitais foram escolhidos para fazer parte desse processo. Então, o hospital universitário, quem tiver suspeita de obesidade mórbida, pode procurar o serviço público, o Hospital Universitário Presidente Dutra, que lá vai ser agendado, vai assistir reunião, vai fazer os exames e depois, se necessário, vai fazer também o procedimento cirúrgico lá com toda tranquilidade. Uma outra dúvida que as pessoas têm, geralmente, com relação a esses exames. Que exames são? O que é avaliado na pessoa para poder qualificá-la para essa cirurgia? Olha, são muitos exames. Uma coisa que a gente tem que deixar claro, que às vezes as pessoas têm obesidade durante 20, 30 anos e quer resolver esse problema durante 2, 3 meses. Então, uma coisa que a gente tem que deixar muito claro que a cirurgia bariátrica, e agora tem uma outra cirurgia que é metabólica, a bariátrica é para quem tem só excesso de peso, sem ter nenhuma doença associada. E nós temos hoje a cirurgia metabólica para quem não é tão obeso, mas que já tem consigo, sobretudo, diabetes, hipertensão e outras doenças. Então, hoje a gente chama de doença bariátrica e metabólica. Então, essas pessoas, elas precisam o quê? Primeiro, ter a consciência disso, a consciência do problema. Elas precisam saber que antes da cirurgia, elas precisam emagrecer um pouco para ter uma cirurgia com muita segurança. E os exames, você vai fazer uma avaliação completa do seu organismo. Então, nós vamos pedir todos os exames laboratoriais para ver se ele tem problema de dislipidemia, colesterol elevado, para ver se ele tem problema de deficiência de vitamina, de ferro, de tudo isso. Então, uma bateria de exames laboratoriais. Em seguida, depois dos exames laboratoriais, ultrassonografia, endoscopia, para ver como é que está esse estômago. Ninguém pode operar o estômago se ele estiver doente. É preciso que ele seja tratado para depois ele ser operado. E, em seguida, nós vamos encaminhá-los para os especialistas. Ele tem que passar pelo cardiologista, pelo nutricionista, pela psicóloga, quando necessário, pelo psiquiatra, então por endocrinologista, pelo clínico, para todos esses pacientes, para quê? Para que a gente consiga fazer uma avaliação completa e ter a segurança máxima de que esse paciente pode operar e que ele esteja preparado do ponto de vista orgânico, mas sobretudo do ponto de vista psicológico também. Como eu lhe disse, a gente opera o estômago e não opera a cabeça das pessoas. Então ele precisa estar preparado para saber quais são as mudanças alimentares que ele vai ter, quais são as dificuldades ou facilidades que a cirurgia lhes trouxe. Para quê? Para que depois ele não ponha tudo a perder. Existem relatos na literatura que a pessoa, depois que operou, porque não pode comer muito, o que ele faz? Ele procura soluções simples. Ele procura bebida alcoólica, que desce facilmente. Ele procura comer coisas muito calóricas. Pessoas podem se enveredar pela droga também. Então, são situações em que ele tem que estar preparado para saber que não existe nada de graça. Tudo na vida tem o seu preço. E na cirurgia bariátrica e metabólica também tem a vantagem de quê? De reduzir o peso dele, de controlar doenças que ele tem, mas em contrapartida ele vai fazer a sua parte. Cirurgia, eu diria para você que faz 60%, mas 30% a 40% vai ser a responsabilidade e mudança de vida do paciente submetido ao tratamento. Doutor, só para encerrar a entrevista, altamente esclarecedora, eu queria que você deixasse o recado aí para quem está em casa assistindo o programa Esporte Geral e está pensando seriamente em fazer a cirurgia bariátrica, a pessoa que está bem acima do peso ideal. Olha, eu diria o seguinte, que a cirurgia bariátrica ou metabólica ela é o último capítulo de um livro a ser lido, que você deve partir para essa cirurgia, primeiro, quando você tem a consciência de que tudo que está disponível à sua mão, como exercício, como remédio, como dieta, feita regularmente por uma equipe especializada não deu certo, aí sim, se não existe mais uma solução e a sua saúde a cada dia mais compromete, não só pelo excesso de peso, mas pela doença associada, então chegou a hora de procurar uma equipe multidisciplinar, uma equipe categorizada, seja aqui na clínica privada ou seja no serviço público, para que seja feita essa avaliação e aí sim, fazendo a avaliação, como eu lhe disse, fazer todo esse trajeto, isso é um processo. Primeiro o pré-operatório, com todos esses exames que nós falamos, com todo o preparo, na hora que a gente bater o martelo e dizer que está pronto do ponto de vista orgânico e psicológico. O procedimento cirúrgico é um procedimento cirúrgico de alta complexidade, com sujeito a complicações, e o paciente tem que estar consciente disso, e depois, no pós-operatório, ele entender que, embora ele vá perder peso, mas ele precisa mudar a sua vida, ele precisa ter uma nova perspectiva para quê? Para que todo esse esforço não seja em vão e ele tenha uma vida em longo prazo satisfatória e com qualidade de vida, que esse é o objetivo dessa cirurgia. Tá certo. Obrigado, doutor. Eu que agradeço. Muito obrigado.